Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós estamos com um Toyota Corolla. Esse carro está fazendo cabeçote aqui. A gente precisou fazer a retirada do cabeçote porque esse carro chegou até a gente falhando. É um carro 2005, um Corolla 2005. É um carro de baixíssima manutenção e eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui que são interessantes desse motor e que eu acho que com certeza você vai gostar bastante de saber. Bom, outra coisa importante que você tem que fazer, que você já sabe, você segue a gente aqui nos nossos canais, você está inscrito no nosso canal, você segue a gente, já sabe, né? Clica no joinha, ajuda a gente aí no canal, e se você ainda não acompanha a gente toda semana, tem vídeo novo, tem vídeo para tirar dúvida aqui e para mostrar algumas curiosidades. Vamos lá. Pessoal, esse carro aqui, primeira coisa, né? Algumas pessoas não sabem, né? Ou às vezes sempre a gente tem essas dúvidas, principalmente dos nossos alunos mais iniciantes. Esse veículo é um carro que ele tem corrente ao invés de correia dentada, né? E o que isso faz, né? Essa é uma das famas dos carros japoneses, é baixa manutenção. E por que baixa manutenção? Única e simplesmente porque, por exemplo, aqui no motor, esse é um dos exemplos, a gente ao invés de usar uma correia dentada, a gente usa uma corrente de comando, que a gente fala. Então essa corrente aqui, ele dá baixíssima manutenção, né? Porque, obviamente, uma corrente não é borracha e, consequentemente, ele vai quebrar menos. Outra coisa que a gente vê, esse motor é o tal do VVTi. O que é o motor VVTi? Ele tem o que a gente chama de polia variável, tá? Então, o que é essa tal desta polia variável? Esse motor aqui tem essa polia aqui, essa polia, que na verdade na engrenagem aqui da corrente, né? Uma delas é um motor 16 válvulas, né? Então a gente tem dois comandos de válvula, tá? Então 16 válvulas, 8 para admissão e 8 para escape, né? No caso aqui, 8 para admissão aqui e 8 para descarga aqui, mostrar com detalhes, senão alguém vai falar, ah, você apontou errado. Não, aqui é admissão, aqui é descarga, aqui é escape. Então ele tem esses dois comandos, e aqui, tá? Ele tem o que a gente chama de polia variável. O que é a tal da polia variável? Vamos entender. A polia variável é uma polia hidráulica, tá? Que ela recebe a ação do óleo do motor. Então, quando o módulo de injeção, isso é bem comum hoje, quando isso foi lançado nesse carro aqui não era um negócio tão comum não, tá? Era uma coisa que estava meio novidade pra gente. Então, quando o motor entende, o módulo de injeção entende que ele precisa adiantar ou atrasar o motor, ele libera a passagem de óleo para dentro dessa polia e ela muda o ângulo da engrenagem aqui. Essa engrenagem muda o ângulo de acordo com a entrada de óleo nesta polia. Qual que é a vantagem disso? O módulo consegue ter um controle de avanço do motor, de adiantar e atrasar o ponto com mais precisão, e ele tem mais possibilidades no motor. Então isso é bem comum. Qual que é o grande problema disso aqui? O grande problema disso aqui é quando você não dá manutenção no carro. Então tem vários carros que tem a polia variável hoje, isso é muito comum, HB20, vários carros populares aí até posso dizer, que usam esse sistema, e se você não der manutenção de trocar o óleo no prazo, de fazer as manutenções preventivas aí corretamente, você começa a ter problema ou com a polia ou com a válvula, que é uma válvula solenoide no cabeçote, cada carro está num lugar, começa a ter problema com esta válvula solenoide e ela vai começar a parar a sujeira, ela começa a não vedar e você começa a ter problema com o carro. É muito comum em carro relativamente novo a gente ter esse problema porque faltou a manutenção, né? Faltou a manutenção, pode dar esse problema. E aqui, esse carro, por que ele chegou até aqui, né? Apesar de ser um carro de baixíssima manutenção, esse carro a gente não vê tão comumente na oficina quebrada esse tipo de carro. E por que ele veio até aqui? Ele tem uma situação que eu vou colocar para vocês que eu acho que até não tão legal, apesar de ser baixa a manutenção ainda assim. Qual que é a situação? Aqui, ó, vamos entender. Aqui, ó, entre o comando de válvulas, né? Então, eu tenho aqui, ó, o comando de válvula, né? Então, por exemplo, da descarga aqui, ó, tá? Então aqui tem o câmbio do comando, né? E aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de tucho. O que é o tucho? O tucho é a peça que fica entre o comando e a válvula que está lá embaixo, tá? Entre o comando e a válvula. Então, numa próxima oportunidade eu posso mostrar, caso vocês queiram, deixa aí o comentário que eu posso mostrar um pouco mais com detalhes essa parte do motor. Então, entre o comando aqui, ó, e a válvula tem o que a gente chama de tucho.
Esse tucho pode ser mecânico, pode ser um tucho hidráulico e pode ser um sistema com regulagem, com parafuso, mas tem uma variaçãozinha aí. Mas normalmente, na maioria dos carros, isso aqui é ajustável. Então, por exemplo, esse aqui parece muito com o da Volkswagen, né? Dos APs lá. Então, lá, da Fiat também hoje, o Fire é assim. Então aqui, costuma ir um disco, uma espécie de uma arruela, um disco redondo, que faz o ajuste da folga entre o comando e o tucho. Então eu tenho o tucho entre o comando e a válvula, e tem esse disco aqui, que a gente faz esse ajuste aí. E o que acontece aqui então? Nesse carro especificamente, a gente não tem esse disco. O pessoal chama, das retíficas, chama isso aqui de tucho seco. Ou seja, ele não é hidráulico e ele também não tem o disco de ajustagem. E o que acontece com o tempo aqui? Isso aqui começa a desgastar o próprio tucho, eu começo a ter problemas na própria válvula, que ela vai tendo com o tempo um desgaste lá embaixo, e isso perde regulagem. Daí você começa a prender a válvula. Esse carro chegou aqui falhando, a gente precisava resolver esse problema, e quando a gente foi verificar, ele estava com falta de compressão no motor, estava com uma baixa compressão, tiramos o cabeçote e o problema era o quê? Era a válvula presa, justamente porque a válvula começou a criar um desgaste lá, começa a não vedar, que ela deveria ter que ajustar, e eu não consigo ajustar ela por conta desse tucho seco. Qual que é o procedimento? A retirada do cabeçote e, consequentemente, um reajuste lá na retífica, caso eu não queira trocar o cabeçote, né? Então, esse talvez seria o único calo desse carro aqui, o único problema. E é um defeito crítico, às vezes você vai ter isso aqui, mas ainda assim é baixa manutenção. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o seu joinha, ajuda a gente aí. Valeu, um abraço e até mais.